Hello guys, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu me chamo Joanderson Bato e essa é a disciplina de Física. Lembrando para você que esse formato de aula é um formato assíncrono, então eu estou gravando essa aula para os alunos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Corrente. De uma maneira bem simples, então nós vamos começar com os assuntos referentes ao primeiro ano do ensino médio, que é bem tranquilo, bem de boas, que recebe o nome de mecânica, certo? Então, o que vem a ser a mecânica? A mecânica pode ser dividida em três grandes áreas, por assim dizer. Uma que é responsável pela descrição do movimento, descrição, que recebe o nome de cinemática. Outra que é responsável por definir a origem do movimento, aquilo que produz movimento, que recebe o nome de dinâmica. Dinâmica. E, por fim, algumas aplicações da dinâmica, a gente vai ter a estática. Certo? Então, lembrando, cinemática refere-se à descrição do movimento. Dinâmica tem a ver com a origem do movimento. O que é que produz movimento? Aí aqui a gente vai ver que é a força. Então, aqui a gente vai estudar basicamente movimento. Aqui nós vamos estudar a força e as leis do movimento, que é chamadas leis de Newton, né, que regem essa fonte de produção de movimento, e estática, que é basicamente a aplicação desses conceitos. Beleza? Aplicações. Então agora nós vamos estar dando início ao primeiro desses tópicos, que eu separei como sendo duas aulas para cá, duas aulas para cá e duas aulas para cá. E, claro, de maneira bem rasa. Então vamos lá, pessoal. Dá para ver tudo? Não. Mas a gente vai ver aquilo que é essencial para que você não fique defasado aí no seu ensino. E lembrando que esses conteúdos, pessoal, são conteúdos referentes à revisão do ensino médio. Então você já viu isso aqui. A gente só vai agora se deliciar, se acalmar e relaxar, reaprendendo aquilo que a gente já tinha aprendido anteriormente. Beleza? Então vamos para cima. Cinemática. O que é isso? Cinemática, a primeira vez, todas as vezes que eu dou essa aula, eu pergunto, pessoal, qual é a primeira palavra que vem a você quando eu digo cinemática? Ao que todos respondem, professor, vem a palavra cinema. Exatamente. Isso porque cinemática e cinema derivam da mesma palavra, que é a palavra sinus, que na sua etimologia significa movimento. Então, o que é cinemática? É basicamente o campo da física responsável pelo estudo e descrição do movimento. Então, tudo que na cinemática vai envolver a ideia de movimento, certo? Equações, conceitos e aplicações desse conceito, dessa definição que é movimento. Por mais que possa parecer simples, se eu perguntar para você agora o que é movimento, isso não é uma coisa muito simples de se responder. Isso porque ela não é uma pergunta simples, nem tampouco ela é nova. Ela se deriva basicamente dos antigos gregos, chamados de pré-socráticos. Não sei se você lembra da sua matéria de filosofia. Os pré-socráticos, eles tentavam designar aquilo que dava origem ao mundo, né? O éter. E tinha um cara no meio deles, que era um cara chamado Parmênides, que ele dizia que um movimento não existia. Ou seja, isso que a gente vive não existe de fato. Bom, desde então, as ideias de movimento e paradoxos envolvendo a ideia de movimento vem surgindo. De maneira que aqui a gente vai definir na física clássica, que é isso que a gente está estudando, no campo da mecânica, no tema cinemática, a gente diz que um objeto ele está em movimento, então a gente diz aqui, ó, um objeto está em movimento quando este desloca-se em relação ao referencial, relação a um referencial à medida que o tempo passa. Isso que eu fiz questão de escrever, para que você me acompanhe. Então, o que é movimento? A gente diz que um objeto, um ponto material, um corpo extenso, uma partícula está em movimento quando? Quando a posição dela, ou quando ela desloca-se em relação ao referencial à medida que o tempo passa. Ela desloca a sua posição
em relação a esse referencial. Perceba que eu coloquei a palavra referencial em caixa alta, ou seja, em maiúsculo. E por quê? Porque isso é uma ideia crucial. Para isso, eu vou colocar aqui essa figurinha aqui que eu fiz para você. Imagine que você aqui, você é de preto aqui, certo? Representação de preto. Imagine que você, galera, está aqui e você está viajando ao lado de uma outra pessoa que está aqui em um carro, viajando aqui com uma velocidade de 80 km por hora. E você olha para o lado de fora do carro e você vê uma árvore, certo? Essa árvore aqui vai estar plantada aqui no chão. Se eu perguntasse para você, pessoal, você está em movimento? Sim ou não? A resposta, por mais que você queira dizer que sim, você está em movimento, a resposta não pode ser conclusiva. E se tem que ser depende. Depende do quê? Depende do referencial adotado. Se eu disser que o meu referencial aqui ó, é a minha árvore, então se você for perguntar, você está em movimento? Aí você olha para a árvore e define aquilo como referencial, você vai estar em movimento. Por quê, professor? Porque você desloca-se em relação a ele. Você desloca a sua posição em relação a esse referencial. Você estava a 20 metros, depois você vai estar a 25, depois a 30, etc. No entanto, se você colocar o referencial no seu colega aqui do lado, você não vai estar em movimento. Por quê, professor? Como assim? Não entendi. É óbvio que você não vai estar em movimento em relação a ele. Porque, veja, quando você olhar para ele durante toda a viagem, a distância entre vocês vai permanecer a mesma. Então, nesse caso, você não desloca a sua posição em relação ao referencial que é o seu colega que está ao lado. Você desloca a sua posição em relação ao referencial que está externo. Então essa característica faz com que o movimento seja relativo e não absoluto. O que isso quer dizer? Significa que quando alguém perguntar para você se um objeto está ou não em movimento, você não responde. Você diz, depende. E você pergunta, qual é o referencial? O referencial é a árvore? Então ele está em movimento. O referencial é o meu colega que está ao lado? Então ele não está em movimento. Sacaram a ideia? Então, movimento é quando um objeto se desloca em relação a algo. Se esse algo está parado do seu lado, por mais que o mundo inteiro esteja girando, etc., você vai estar em repouso, que é quando há ausência de movimento. Belezinha? Suave. Então, finalizada essa ideia de movimento, a gente vai tentar entender isso aqui. Ó. Alguns conceitos atrelados a isso. O primeiro deles é variação espacial. O que é isso? Em um movimento retilíneo, como esse que a gente está estudando, a variação espacial é o espaço que você percorre num determinado sistema de coordenadas. O que é isso? Imagine que você está numa estrada e você está numa placazinha aqui, ó, dizendo 20 km. E você sai daqui em direção a outra placa. E nessa outra placa diz que está no quilômetro 80. E eu pergunto para você, quanto foi que você caminhou de 20 para 80? Ou seja, qual foi a minha variação espacial? Qual foi a minha variação espacial? Variação é representada pela letra delta e espaço a gente representa pela letra S, porque vem do inglês space. Então, qual é a minha variação do espaço? Bom, bem simples. A minha variação no espaço, basta pegar a posição final, que geralmente é representada assim, ou somente a letra S, final, menos o inicial, que chama S0, que é na posição 0. Aqui você consegue fazer de cabeça e ver que, olha, de 20 para 80, aumentou quanto? 60 quilômetros. Certo? Isso? Ok. Mas como é que eu chego a esse 60 de maneira mesmo matemática? A gente aplica esse conceito aqui. Ó. A variação espacial é o final menos o inicial. Então, ΔS é quanto? Simples, ó. 80, que é o final, menos o inicial, que é 20. 80 menos 20, 60 quilômetros. E foi o mesmo resultado que eu encontrei aqui anteriormente. Beleza? Bem tranquilo. Então, olha só. Se um carro desloca-se de um ponto na estrada, onde marca 140 km,
Ele está indo para frente. Em alguns instantes passa por um ponto que indica 230 km. Qual é a minha variação espacial? Bem simples, já vimos. É só pegar o final. ΔS é pegar o final menos o inicial. Quem é o final? 230 menos o inicial, 140. Logo, meu ΔS vai ser igual a 90K, 90 km. Isso é o quanto que ele variou no espaço. Certo? Então, as questões que vão ser aqui, pessoal, desse tema, vai ser bem simples assim. Ele vai dizer que um móvel se deslocou de um ponto para outro. Qual é a variação espacial? Basta fazer a separação. Beleza, né? Tranquilão. Associado a isso, vem o conceito de velocidade. Por quê? O que é velocidade? Velocidade, ó, é a taxa da variação do espaço, a variação do espaço pelo tempo. What? Não entendi, professor. Muito simples, ó. É a taxa. Taxa significa razão. Não entendi também, professor. E razão significa divisão, galera. Então, velocidade é o quê? É a divisão do espaço. Então, ó, velocidade é uma grandeza que é dada pela relação do espaço, ou melhor, variação do espaço, variação do espaço dividido pela variação do tempo. Muito grande, né, não? É. Então a gente classifica da seguinte forma: a velocidade, principalmente a média, que é um tipo de velocidade, é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, muito simples, cara. Se ele vai te dar uma questão, ele vai dizer, ele percorreu 80 quilômetros e ele percorreu isso durante 4 horas. Qual é a velocidade? Simples, ó. A velocidade, basta pegar a variação do espaço, 80, dividir pelo tempo, 4. 80 dividido por 4, 20 km por hora. Claro que isso aqui é só um exemplo. Mas eu quero que você entenda o seguinte, ó, o que é velocidade? Essa razão, essa taxa da variação do espaço em função do tempo. É o quanto que um determinado objeto mudou a sua posição à medida que o tempo passa. Certo? Olha aqui, a definição clássica. Bom, acredito também que tenha sido tranquilo aqui, né? Velocidade é isso que a gente vê no ensino médio. Então, olha aí, ó. Tranquilão. Diz o seguinte, um exemplo. Um avião é capaz de percorrer uma pista de aterrissagem, a qual possui 240 km, em um tempo de 1 minuto. Dessa forma, encontra a velocidade média desse avião durante o percurso. Gente, a gente acabou de ver isso aqui, ó. Como é que eu calculo essa velocidade média? É o espaço, ó, variação, space, em inglês, espaço, dividido pela variação do tempo. Show? Só alegria. Qual é o meu espaço? Qual é o meu ΔS? Qual é o espaço que ele vai percorrer? A distância que ele percorre do avião é a distância da pista, que no caso é de 240 metros. E o tempo? Qual é o tempo que ele leva para fazer esse percurso? Aqui ele me diz que a variação do tempo é de 1 minuto. Só que a gente não trabalha com minutos, né? A gente trabalha com segundos. Então, olha a maldade no coração do professor. Ele colocou em minuto, mas ele quer em segundo. Então, tem 60 segundos. Se já é dividir 240 por 1, já é fazer errado. Então, qual é a velocidade média? Simples. 240 metros dividido pelo tempo. 60 segundos. Ó. Corto 0. Fica 24 por 6, que dá 4. Logo, a minha velocidade média é de 4 metros por segundo. Certo? Tranquilo, galera. De boa. Olha aí, mais um exemplo.
Usain Bolt, o grande corredor jamaicano, realizou nas Olimpíadas de Pequim a proeza de percorrer 100 metros livres em 9,58 segundos. Encontre a velocidade média desse corredor. Cara, fácil demais. Qual é a velocidade média? É o espaço dividido pelo tempo. Beleza. Qual é o espaço que ele percorre? O espaço que ele percorre é o espaço da prova, né, não? Que é 100 metros. E o tempo? O tempo está em segundo? Tá, 9,58. 9,58 segundos. E agora o que, é que eu faço? Divido, né, não? Então a minha velocidade média é o espaço dividido pelo tempo, 58 segundos. Então, olha só, 100 metros dividido por 9,58, isso dá a incrível marca de 10,43 metros por segundo. Ou seja, o Usain Bolt correu em média 10 metros a cada 1 segundo. Pensa aí, reflita. 1 segundo, 10 metros. 1 segundo, 10 metros. 1 segundo, 10 metros. Isso na média, ou seja, ele não percorre todo o tempo com essa velocidade, mas na média é isso. Então perceba que um conceito puxa o outro. Movimento é a modificação do espaço em relação ao referencial. Show. Variação do espaço é o final menos inicial. Show. Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Certo? E por fim, a aceleração. O que é isso? A aceleração é a mudança de velocidade. É uma grandeza que mede o quanto, ó, tá escrevendo bem bonitinho, é o quanto a velocidade muda em função do tempo. Em função do tempo. Ou seja, se você está em uma moto e você puxa o acelerador, você acelera, por quê? Porque você aumenta a velocidade, você mudou a velocidade. Quando você muda, você acelera. Mas quando você aperta o freio também, galera. Porque quando você aperta o freio, você muda a velocidade. E aqui está dizendo que a aceleração é quando a velocidade muda. Não importa se é para mais ou se é para menos. Certo? Bem tranquilo isso aqui. Então, a gente também tem a aceleração média. Eu vou colocar em verde aqui. A aceleração média, olha, pelo nome aí, ó, já dá para ver pela definição. Ó. Não é o quanto a velocidade muda, então é a mudança de velocidade dividido pelo tempo, ou seja, é o quanto a velocidade muda em função do tempo que passa. Simples, ó, é a velocidade, a variação de velocidade dividido pelo tempo. Simples, simples, simples. Beleza? Então, basta ele dizer assim, olha, a velocidade mudou tanto em tanto tempo. É só você dividir uma coisa pela outra. Só isso, cara. Olha aí, ó. Um carro consegue acelerar de 2 metros por segundo para 20 metros por segundo em 3 segundos. Ó. Então, você tem aqui um carro. Ele está inicialmente em 2 metros por segundo. Vai para 20 metros por segundo. A minha pergunta é, ó, qual é a minha variação de velocidade? Quanto foi que aumentou a velocidade? De 2 para 20, aumentou 18, né, professor? Só fazer, ó, 20 menos 2 dá 18. Ou seja, aumentou 18 metros por segundo. Certo? Em quanto tempo? Qual foi o tempo que ele demorou para fazer isso? 3 segundos, galera. Agora, olha só. Basta pegar, ó, a velocidade e dividir pelo tempo. Olha aí, ó. A minha aceleração é a velocidade, 18, dividido pelo tempo, 3. 18 dividido por 3 vai ser 6 metros por segundo ao quadrado. Cara, o que é que tem difícil nisso? Nada. Você só pega a velocidade e divide pelo tempo. Só isso. Não acho que isso é mentira? Vamos fazer mais uma questão. Para você confiar agora. Confia. Vamos lá. Uma carroça fazendo um trajeto. Então, novamente, ó, você vai ter aqui um trajeto. A carroça vai estar inicialmente com uma velocidade
Uma carroça fazendo um trajeto a 8 metros por segundo observa um buraco à frente. Como medida de segurança, ele puxa os arreios e consegue reduzir sua velocidade para 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Tudo isso ocorre em um tempo de 3,5 segundos. Então, aqui, ó, o tempo que ele leva é de 3,5 segundos. E qual é a minha variação de velocidade? É simples, ó. Pega o final, 1, menos o inicial. Aqui é o final, menos o inicial, que é 8. 1 menos 8 dá menos 7. Ou seja, esse menos aqui já está me indicando que ele reduziu a velocidade, em vez de ganhar. Então, como é que eu calculo a aceleração? É a velocidade dividido pelo tempo. Isso vai ser, quem é a minha velocidade? Menos 7. E o tempo? 3,5. Quando você dividir aqui, vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui significa o quê? Que ele reduziu a velocidade. Então, olha aí, uma característica importante, ó. Quando a velocidade aumenta, aqui ela aumenta. Quando a velocidade aumenta, a aceleração é positiva. Pode ver que aqui o sinal é mais, ó. E quando ela reduz, a aceleração é negativa. Isso vai nos dar algumas características lá da classificação do movimento. Certo? Mas até aqui, tranquilo. Um conceito puxou o outro. Movimento é variação da posição em relação ao referencial. O que é a variação da posição? É só pegar o final menos o inicial. Aí, essa variação de posição lembra a velocidade. E a velocidade leva a aceleração. Agora, bem simples é quanto à classificação. Porque quando um objeto, quando você, por exemplo, você vai para frente no sentido positivo, quando vai no sentido positivo, esse movimento recebe o nome. É chamado de movimento progressivo. Como é que eu sei disso? Simples, ó. O zero vai estar aqui e aqui vai estar crescendo, ó. 2, 3, 4, 5, etc. E você está indo nessa direção. Movimento progressivo positivo. No entanto, quando você está aqui, na mesma reta, né? 0, 2, 3, 4, 5, e você, em vez de ir para frente, você vai para trás, esse aqui, você está no sentido negativo, ir no sentido negativo, voltar para trás, retroceder, retroagir, é chamado retrógrado. Retro, né? Voltar para trás, retrógrado. Seja movimento retrógrado, é um movimento que vai para trás. Muito fácil aqui, cara. Você está lendo a questão. Falou que o movimento vai para frente? Positivo. Movimento progressivo. Falou que o movimento está voltando, está retrocedendo, está voltando ao referencial? É negativo, está voltando para trás. Retrógrado. Simples. E quanto à aceleração, foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Ó. Quando um objeto, aqui, por exemplo, ele aumenta a velocidade, como no caso lá do carro, né? Que ele vai de 2 metros por segundo para 20 metros por segundo, ó. Ou seja, quando a velocidade aumenta, esse movimento recebe um nome, é chamado movimento acelerado. Isso aqui cai bastante em prova. Descreva o movimento acima, ou seja, ele vai daqui para cá. No entanto, às vezes acontece, pessoal, que você não está acelerando, né? Você está freando, como é o caso da carroça. Que estava lá a 8 metros por segundo e foi para 1 metro por segundo. Ó. Perceba que ele reduziu a velocidade. Quando ele reduz a velocidade, ele é chamado de movimento retardado. Isso aqui é quando a velocidade diminui. Certo? Então, ó, quando ele pedir a classificação em relação à aceleração, bem simples. Você olha o movimento e vê aqui, ó, se a velocidade aumentou, é movimento acelerado. A aumentou, A acelerado. Se ele reduziu, ele é retardado. Beleza? Não confunda aqui com progressivo e retrógrado.
Então, olha aqui, ó. Por exemplo, que eu falei, ó, quando um carro acelera de 2 para 20, ele aumenta. Aumenta começa com que letra? A. Então, ele é movimento acelerado. E aqui me diz, ó, se ele vai de 8 para 1, ele reduz. Se ele reduz, R de reduz, ele é retardado. Simples, galera. Simples demais. Então, nesse ponto a gente encerra a nossa aula de hoje. Mas só resumindo aqui o que a gente viu. A gente viu o conceito cinemático. E o conceito cinemático a gente viu o seguinte, ó. A definição de movimento, onde o movimento é a variação do espaço em relação referencial à medida que o tempo passa. Beleza, então a gente viu referencial e a gente viu variação do espaço. Beleza, variação do espaço. Ou variação espacial. Quando a gente pega essa variação do espaço e divide pelo tempo, a gente tem a velocidade. E quando a gente tem essa velocidade divide pelo tempo, a gente tem a aceleração. E a gente consegue classificar os movimentos em função do sentido em relação ao sentido para frente e para trás, progressivo e retrógrado, ou quanto à aceleração, ou quando ele aumenta. Quando você está na moto, você aumenta, você acelera, e quando você aperta o freio, você reduz, ou seja, o movimento retardado. Pessoal, então a gente encerra a aula de hoje por aqui e nos vemos no próximo encontro, beleza? Até mais, fiquem com Deus e tchau.